Vamos orar? Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe conosco para falarmos com Deus. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos expressar nossa gratidão, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor nos trata com muito amor e muito carinho. E nós viemos aqui nesse lugar sagrado hoje pela manhã para expressar nossa gratidão, mas também, Senhor, para exercitar a nossa adoração ao Teu nome. Já o fizemos através das músicas, da lição da escola sabatina, das oferendas, dízimo e oferta. E agora nós queremos abrir a Tua palavra. E o Senhor escolheu para esse momento o pastor Denis. A palavra será aberta. Mas por favor, Senhor, com todo o poder do Divino Espírito Santo, a nossa alma também seja aberta. Esteja aberta para receber as impressões da poderosa palavra do Senhor. Queremos colocar aos Teus pés as nossas fragilidades humanas. Queremos confessar a Ti o nosso pecado. E dedicamos este jovem pastor para que nesse momento, mais uma vez, pastor Denis seja um instrumento nas Tuas mãos, para transmitir para nós o Teu querer. Com muita devoção e humildade, nós o entregamos e abrimos a nossa alma a Ti, e o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado, igreja. Que prazer estar aqui com vocês novamente, abrindo a palavra de Deus. Minha família, vocês são minha família de fé. É um privilégio ver vocês aqui louvando a Deus. Uns mais perto, outros mais longe, mas todos unidos pelo amor que vem do céu. E você também, você que está aí assistindo do seu aparelho de telefonia celular, do seu smartphone, da sua TV, você também faz parte da família. Que bom ter você junto com a gente. Você pode estar a milhares e milhares de quilômetros de distância, mas o amor de Deus tem poder para usar os dados da internet que saem desse templo e chegam até a sua telinha, para deixar a gente bem juntinho. Então, que Deus abençoe você também. Quando eu era pequeno, por volta dos meus 4 anos de idade, os meus pais se separaram e eu fui morar na casa dos meus avós, num quartinho lá nos fundos do terreno. Eu me lembro bem daquele quartinho. Ao entrar, o guarda-roupa ficava à minha esquerda, a cômoda com a televisão e um radinho vermelho da Sharp. Televisão de 10 canais, ficava sob a janela. O radinho chamava de Chapolin. E no quarto, na parede da frente, tinha uma beliche que depois foi substituída por 2 camas. E lá nós ficamos por 4 anos e meio mais ou menos. Nós morávamos no Capão Redondo e a minha mãe, Vilma, trabalhava no Benge. Quantos aqui lembram do Benge? O Banco do Estado de Minas Gerais. 1 ou 2 aqui levantaram a mão. E o Benji ficava lá na Avenida Faria Lima, em Pinheiros, São Paulo. 3 ônibus para ir até lá. Então minha mãe acordava bem cedo. Enquanto ela ia para o trabalho, eu ficava com os meus avós. E a minha tia Cida, que era auxiliar de enfermagem, trabalhava no Hospital Albert Einstein, no ciclo de 12/36. Enquanto a minha mãe trabalhava, ao longo do dia, eram os meus avós e a minha tia que cuidava de mim. Eu me lembro que eu era muito doente na infância. E muitas vezes a minha mãe me levava lá para o Hospital das Clínicas, lá na Consolação. 3 ônibus de distância também. E muitas vezes a gente tinha que sair cedo, porque a minha mãe tinha que ir para o trabalho. E aí a minha avó, a minha tia Cida me acompanhavam. E aí do hospital minha mãe ia para o trabalho.
E muitas vezes eu me lembro da minha avó me levando para atravessar as ruas e avenidas de São Paulo, e ela dava aquela apertadinha na mão assim, era o sinal que era para a gente atravessar. Isso eu assumi, de vez em quando eu faço isso com os meus filhos também. Minha tia Cida cuidava bem de mim. Um dia eu tive que tomar algumas injeções para resolver uma das doenças que eu tive da minha infância. E como minha tia era auxiliar de enfermagem, ela tinha uma mão bem leve para poder aplicar a injeção. E eu me lembro de um dia em que eu falei: tia, deixa eu orar só mais uma vez, só para Jesus tirar a dor. Ela: chega, não vai orar mais não, você já orou 3 vezes já. Vira esse bumbum aqui que agora eu vou aplicar. E fica tranquilo que não vai doer tanto. E de fato não doeu tanto. Meu avô Dionílio, com seus 67, 68 anos de idade, era um pedreiro de mão cheia. Sabia levantar uma parede como ninguém, assentar uma laje, subir um pilar, uma viga com segurança. E ele era muito cuidadoso no seu trabalho. Mas mais do que um pedreiro, meu avô Dionílio era um obreiro de Deus. De estudo em estudo, a gente tem o alvo aqui de estudos bíblicos, não é? De estudo em estudo na vida dele, meu avô Dionílio levou mais ou menos umas 400 pessoas para Jesus. Fantástico. Ele foi uma das minhas inspirações para eu me tornar pastor e para andar no caminho de Jesus. E eu também não posso me esquecer da minha avó Beth, sempre cuidadosa, com aquela vozinha baixinha, né? Cuidando de mim, fazendo almoço, comidinha gostosa, sempre orando. Minha avó era uma coluna de oração. Mas eu também não posso me esquecer que naquela casa eu convivi com meu tio Gilberto. Gente boa demais. Ele é mais ou menos uns 14 anos mais velho. Então quando eu fui para lá, ele ainda estava no auge da sua adolescência, no final da sua adolescência. Confesso que ele era meio mala no início, mas depois se transformou num grande amigo. Um abraço para você, Gil. E eu me lembro que o Gil e a minha tia Cida cuidaram muito bem dos meus avós na velhice deles, até que eles descansaram em Jesus. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, minha mãe conheceu o Ditão. Um beijo para você, Ditão. Você é meu pai, eu te amo. Ele é meu pai postiço, meu padrasto, mas ele é 1000 vezes um pai. Eu me lembro que quando eu conheci, ele tinha uns 110, 120 quilos, fortão, sentado naquele Fusca vermelho, 1600 cilindradas, o bólido, me levou para passear, e ele fez pipa para mim, fez um trator de madeira e de lata, com todos os mecanismos, subia, descia pá, muito legal, um carrinho de rolemã que eu nunca me esqueço, para poder descer as ruas lá do Capão Redondo. E eu me lembro que eles começaram a trabalhar, quando minha mãe decidiu morar com meu pai, a gente foi morar com o Dito, e eles iniciaram uma empresa difícil, né? Sempre o início é muito difícil. E eu me lembro que uma vez eu estava à noite comendo um prato de comida, né, na janta junto com eles, e eu notei que só tinha uma sobrecoxa bem gostosa, né, junto com arroz, feijão, uma saladinha de tomate, mas eu me lembro que só tinha sobrecoxa no meu prato, porque eles decidiram colocar aquela única sobrecoxa para mim, que a vida não era fácil. Eu me lembro que a minha mãe era uma lutadora, e ela lutava por mim, batia o pé, às vezes até um pouco super protetora, mas pensa numa mulher lutadora, brigava por mim, mas quando eu estava errado, ela não brigava por mim não, ela brigava comigo. Eu me lembro de um dia em que ela decidiu abrir os cadernos, para verificar se os exercícios estavam feitos. Abriu o caderno de histórias, o caderno de ciências, o caderno de matemática, o caderno de geografia. E quando ela viu aquele monte de exercício por fazer, ela pegou o Raider. Você lembra? Hoje o Raider é mais leve. Naquela época, era aquele tijolão com uma correia em cima. E começou a correr atrás de mim. E eu me lembro que era eu dando volta no meu quarto, ela correndo atrás de mim. E eu correndo pensando, cara, se eu der 60 voltas aqui, ela não vai desistir até me alcançar. Então eu parei. E o coro cantou. Eu me lembro do R marcado na minha coxa. Ai, pastor, violência doméstica. Não é violência doméstica não. Eu me lembro
que ela com lágrimas nos olhos disse: escuta aqui, moleque, você vai ficar de castigo só para experimentar um pouco do que nós lutamos para você se tornar uma pessoa melhor do que nós. A gente não come direito, a gente trabalha, vara a noite, paga a conta, paga uma escola cara para você ser uma pessoa melhor do que nós no futuro. Valoriza isso, pelo amor de Deus. Duro, né? Nada de violência doméstica. Sabe por quê? Porque eu vou deixar os meus primeiros textos da Bíblia para você agora. E o primeiro texto diz assim: filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque são diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Está lá em Provérbios 1, 8 e 9. E Salomão mais para frente diz que o que retém a vara odeia o seu filho, mas o que o ama o disciplina desde cedo. Provérbios 13, 24. Eu me lembro uma vez, antes da gente morar junto com o Ditão, que eu estava queimando de febre no quarto, e a minha mãe se ajoelhou do lado da minha cama e disse: Senhor, eu não sei o que fazer, eu entrego ele nas tuas mãos, faz com ele o que o Senhor quiser, o futuro dele está nas tuas mãos, me ajuda a cuidar dele. E pela boa influência dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, eu posso dizer para você hoje, a despeito da minha natureza pecaminosa, eu sou um bom homem. Tenho meus defeitos, e a minha família sabe muito bem quais são, mas eles também sabem que eu luto pelo exemplo deles, dos meus parentes, para que eu me torne um bom homem cada vez mais, e ame a minha família, e seja um bom exemplo para a minha família, para a minha igreja e para a sociedade, daquilo que é bom, daquilo que é virtuoso, daquilo que vem de cima. Sabe, eu já fui jovem como você, e eu vou direcionar os meus conselhos hoje para os jovens, para os adolescentes e para as crianças. Eu já fui jovem como você, sonhador, empreendedor, cheio de vida, cheio de ideias, atravessando noites, às vezes maratonando Friends. Eu já não sou tão jovem assim. Hoje eu tenho 42 anos e cheguei à conclusão de que eu não sou mais jovem, pelo menos fisicamente, porque o Core ainda é jovem, um pouco antiquado, mas ainda é jovem. Mas eu já vivi um pouco para entender que a gente precisa encarar essa vida com um pouquinho mais de serenidade. Eu já vi muito que os meus ideais revolucionários não passavam de ideias de jirico, e que muitas das minhas ideias de fato eram boas, mas precisavam de um certo tempo para serem implementadas. Então, jovem, como seu pastor, eu quero deixar alguns conselhos para você que é cheio de vida, cheio de sonhos. Então pega o seu smartphone, pega o seu iPhone, o seu Galaxy, o seu Xiaomi, o seu Huawei, o seu Motorola, o seu LG, abre o bloco de notas aí e toma nota dos conselhos que eu quero deixar para você. Eu estou chovendo no molhado, eu não vou dizer nada de novo, mas diz que o segredo do aprendizado é a repetição. Então, você que está em casa, pega o seu bloquinho de notas também aí e anota, porque por mais clichês que esses conselhos pareçam, eles são extremamente relevantes. Levítico 19, 32 é a base do meu primeiro conselho para você. Levítico 19, 32. E eu vou ler aqui. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Meu primeiro conselho para você, jovem, é o seguinte: respeite e valorize os mais velhos. Sabe, a gente vive numa sociedade onde o jovem é muito valorizado, e beleza, tá certo, tem que ser assim. Aqui na minha igreja eu tenho um rebanho de 660 jovens e adolescentes, jovens sem contar adolescentes.
Pessoas cheias de vida e cheias de sonhos, com bastante energia, são o futuro e já o presente da igreja. E é claro, vocês devem ser valorizados, mas sabe qual que é o problema dessa sociedade? É que muitas vezes os jovens são valorizados em detrimento dos mais velhos. Essa ordem de Levítico 19:32 amplia o conceito do 5º mandamento, que a gente vai ler aqui também. Respeito e reverência pela sabedoria dos mais velhos são virtudes fundamentais para jovens que querem ter sucesso na vida. Da mesma forma como os meus pais e os meus avós foram exemplos para mim, eu hoje, que não sou mais tão jovem, preciso ser exemplo para que os meus filhos sejam pessoas melhores do que eu no futuro. E não é porque você sabe instalar aplicativos no seu celular, não é porque você navega com facilidade nas redes sociais, ou aproveita todos os benefícios que a inteligência artificial tem para você, que você é mais sábio do que a tia do Zap, que você é mais experiente que o tio do Facebook. Então não faça como aquelas adolescentezinhas imaturas lá de Bauru, que zombaram e ridicularizaram a sua colega que passou no vestibular com 45 anos de idade, para cursar biomedicina. Ah, mulher de 40 anos não devia estar na faculdade, devia estar aposentada, não sabe nada da vida. Aquela mãe de 45 anos, cheia de coisas para fazer, passou no mesmo vestibular que adolescentezinhas inocentes, sem muita coisa para fazer, conseguiram passar. Essa foi a armadilha que o Roboão caiu. Não seguiu a sabedoria do seu pai, preferiu seguir o conselho dos mais jovens, conselhos revolucionários, inovadores, e desprezou a sabedoria dos velhos, dos anciãos, magistrados do seu pai, e como resultado, o povo de Israel, o povo de Deus, foi dividido e mergulhou em profunda apostasia. Salomão diz em Provérbios 20:29, que a glória dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Linda, a senhora é linda, viu? Linda porque não é apenas a beleza física, mas a sabedoria que é impressa nos seus cabelos brancos. Respeite os mais velhos. Pergunto para você, quanto de você, jovem, adolescente, sabe instalar um chuveiro, trocar a lâmpada da lanterna dianteira do carro? Quantos de vocês trabalham para pagar a própria faculdade? Quantos sabem o que é IPI, ICMS, ISS, IPVA, IPTU? Alguns desses aí vão ser extintos, né? Vão ser trocados pelo IVA. Quantos de vocês, jovens, sabem o que é IVA? Quantos de vocês sabem calcular o imposto de renda? Tem muita gente que sabe ler mangá em coreano, mas não sabe ler o relógio de luz da sua própria casa. É claro, tudo tem o seu tempo. E você que é jovem, adolescente, criança, está cursando aí o ensino fundamental, médio, superior, cara, se dedica, estuda, aprende bastante, mas não se esqueça de ouvir os conselhos e de respeitar aquelas pessoas que têm mais história para contar. E não se esqueça, você também vai ficar velho. Esse seu rostinho bonito não vai durar para sempre não. O meu rostinho é bonito, e eu acho que hoje eu estou até melhor do que quando eu era jovem, mas já tem algumas, já tem aqui uns pezinhos de galinha aqui, Experiência da vida. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias em que você dirá, não tenho neles prazer. Meu segundo conselho para você está em Provérbios capítulo 15, versos 1, 4 e 5. Provérbios capítulo 15, versos 1, 4 e 5. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Verso 4. A língua serena é a árvore da vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Verso 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue
prudência. Meu segundo conselho para você é o seguinte, jovem, cuide das suas palavras. Quando você se sentir injustiçado, tenha paciência e serenidade. Lembre-se que você vive num mundo que é muito maior do que você. E que às vezes, para um bem maior, é melhor que você abra mão daquilo que você considera ser justo e de direito para você. Não é porque eu estou dirigindo na preferencial que eu preciso desconsiderar os carros que estão do meu lado, na outra via, congestionados. Eu posso abrir mão do meu direito e deixar alguns carrinhos passarem antes de mim. Afinal, eu não vou perder a janta por causa disso. Não levanta a voz para tudo, buscando aquilo que você considera como justiça. Não seja incisivo nas suas palavras, só porque você acha que está certo, criticando situações e outras pessoas que você acha que está errado, porque pode ser que você esteja errado. Então, antes de dizer alguma coisa, pondere, pense, considere, tenta olhar o outro lado, tenta olhar o mundo pela ótica dos outros. Esse é um dos exercícios mais difíceis, mas mais sublimes que existem. Foi o que Jesus fez quando veio a essa terra. Ele veio olhar o mundo pelos nossos olhos. Jesus era onisciente e Ele sabe com certeza todo o mal que o pecado traz, mas mesmo assim, Ele veio aqui, se tornou um como nós, o nosso irmão, e resolveu sentir na pele a nossa luta. Então, em vez de brigar com seu pai, com a sua namorada, com seu esposo, com seu filho, com a galera da classe, com os colegas do trabalho, cara, para um pouquinho, pensa, busca a sabedoria de Deus, e em vez de reclamar, proponha uma solução. Pode até ser que a sua solução não seja nem a melhor, mas se você fizer isso com serenidade, educação e respeito, as pessoas vão olhar para você, jovem, e vão ver que em vez de um competidor, você é um cooperador. Cooperador, trabalha junto. Então, cuide das suas palavras. O meu terceiro conselho para você está em Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 8. Volta aí um pouquinho em Provérbios. Provérbios 2, 1 a 8 diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração para o entendimento, sim, se você pedir por inteligência e gritar por entendimento, se buscar com sabedoria, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, olha só, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência, e Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça, e conservando o caminho dos seus santos. Com base em Provérbios 2, 1 a 8, meu conselho para você, jovem, que está aqui na igreja e me segue via internet: não deixe que os outros pensem por você. Não deixe que os outros pensem por você. É claro, John Donne, um poeta inglês, disse a célebre frase: nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos nós temos a necessidade de pertencimento, de pertencer a um grupo, de pertencer à nossa família, a uma comunidade, à sociedade. Essa é uma necessidade legítima do ser humano e ainda mais forte na adolescência e na juventude. Mas eu me assombro, é sério, eu me assombro ao ver tantos jovens abrirem mão da sua consciência, jovens inclusive cristãos, adventistas do sétimo dia, abrindo mão da sua consciência, daquilo que julgam importante na vida, para questionar verdades absolutas, simplesmente para não pagar mico diante do grupo. Tem muita gente que simplesmente ecoa o pensamento de alguém,
Muita gente hoje simplesmente lê um post da Ludmilde, ou assiste uma afirmação incisiva do Nelipe Feto, sem pesquisar sobre o assunto, e simplesmente ecoa toda aquela verborragia sem sentido, achando que sabe o que está falando, mas com tanta convicção, como se fosse o maior especialista no assunto. O professor da faculdade diz que criacionismo é estupidez religiosa. Então, para não ficar feio, você prefere rejeitar o princípio bíblico e aceita a evolução a partir do Big Bang como uma verdade absoluta, como um fato, sem considerar que tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são teorias, são filosofias, sem considerar que existe um mesmo número de evidências acadêmicas para testar, para propor um design inteligente. Jovem, vai estudar. Compara uma evidência com outra, um argumento com outro, e tire as suas próprias conclusões. Não tenha vergonha de dizer que você acredita em uma mente superior, que projetou o universo. E a liberação sexual, símbolo de uma sociedade moderna, livre, meu corpo, minhas regras. Pastor, esse negócio de pureza sexual é só um mecanismo de uma sociedade opressora contra as mulheres, já dizia Simone de Beauvoir. Aliás, o próprio conceito de homem, mulher e família hoje está meio que se modernizando. E para não ficar feio, eu traio minha consciência com todo esse lixo ideológico imposto na mídia social. E nós muitas vezes somente refletimos o que a mídia, os influencers, os filmes com 100 milhões de investimentos em publicidade, os amigos e as pautas sociais ditam para a gente. E por falar em ditar, eu estava conversando esses dias com o Matheus Pisato. Parece que o livre-arbítrio está dando lugar à doutrinação perversa da mente. Gente, hoje eu vejo jovens, inclusive cristãos e até alguns adventistas do sétimo dia, apoiarem grupos terroristas. Gente doutrinada desde pequeno a matar aqueles que eles consideram infiéis, a violarem os seus corpos, degolarem bebês e crianças, em nome de Deus. Eu me impressiono com tantas pessoas hoje que celebram a possibilidade da vida em Marte, ou protestam pelas girafas da Amazônia, mas não têm compaixão de tirar uma pessoa viva em processo de gestação dentro do ventre da sua mãe. Que sociedade é essa maluca que a gente está vivendo? Jovem, por favor, entenda, Satanás quer destruir você. E sabe como ele faz isso? Distraindo você. Hoje, essa sociedade progressista se apoiou de virtudes que sempre foram pregadas pelo cristianismo e transformaram essas virtudes em pautas sociais, políticas e ideológicas. E eles jogam toda essa coisa para você, para que você ache que a igreja não é tolerante, que os seus pais não são tolerantes, que a escola não é tolerante. O diabo quer que você abandone os seus pais, questione a igreja, critique as doutrinas, e que ache que outras comunidades por aí têm o culto mais gostoso, mais musical, são mais amorosas e mais tolerantes. Amoroso, tolerante, musical, mas abandona a verdade, destituídos da verdade. Jovem, seja um intérprete da história, não um mero leitor. Esses dias eu estava assistindo Inteligência Limitada e o pastor Rodrigo falou lá para o Vilela que muitas vezes hoje nós somos como pessoas que têm pernas que funcionam muito bem, mas querem comprar uma cadeira de rodas.
A partir do momento em que a pessoa tem um cérebro e não usa para pensar por si mesmo, ele é como uma pessoa de pernas que funcionam, mas compra cadeira de rodas. As pernas vão atrofiar e o cérebro também. E presta atenção, você pode até estar numa vida boa agora, mas lembre-se disso, nos últimos dias vão vir tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. O amor venceu, mas negando a eficácia dela, porque eu amo, mas você não, pastor, você não tem lugar de fala. Fique longe desses também, pois esses se encontram, entre esses são os que se encontram aqueles que se infiltram dentro das suas casas por meio das redes e mídias sociais e conseguem cativar mulheres tolas e garotos desatentos, sobrecarregados de pecados e que são levados por todo tipo de desejo. Pessoas que recebem na sua mente uma enxurrada de informações, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo, lá em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 7. Seja o intérprete da história e use a Bíblia como a base para você interpretar a história, porque tudo que você precisa para interpretar a história está aqui. Mais um conselho, em Jó 31:1, no auge da sua tristeza, Jó disse: fiz aliança com os meus olhos de nunca olhar para uma virgem. Meu conselho para você, jovem, é bem claro: seja puro. Deus criou você para ser puro, inclusive no aspecto sexual. Não faça sexo antes do casamento. E eu vou mais fundo no conceito, para você não cair na tentação, nem a mão naquilo e nem aquilo na mão. Jesus disse: o homem que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela no seu coração. Mateus 5:28. Lembra? Eu preguei isso alguns sábados atrás. É uma atitude que parte de dentro para fora. Aliás, não é homem quem beija várias numa balada, numa noite. Homem de verdade é aquele que beija uma só por toda a sua vida. É aquele que é fiel e mantém a pureza da sua namorada. Não relativize. Enquanto a sociedade relativiza, ela está sendo destruída. Hoje vivemos num mundo onde as pessoas chamam o pecado de amor. E com todo respeito, eu não quero medir os motivos do coração de ninguém. Essa é uma responsabilidade de Deus. E eu também não quero ridicularizar e nem ser preconceituoso com quem pensa diferente de mim. Mas a Bíblia diz a verdade. E no livro de Apocalipse, você não precisa abrir lá, mas em Apocalipse 21:8, em 22:15 e 21:27, diz que aqueles que praticam a imoralidade, os imorais, serão destruídos. A palavra imoralidade aqui, o imoral, é pornoi. Pornoi vem de porneia, a palavra brase para o termo que hoje a gente considera como pornografia. Pornoi, porneia, significa a ação daqueles que praticam degradação moral nos princípios sexuais. São traduzidos como fornicadores, aquelas pessoas que praticam atos sexuais fora dos princípios e dos limites bíblicos para o casamento. E essas pessoas, não se engane, meu jovem, elas não vão entrar na Nova Jerusalém, a cidade que Deus está preparando para pessoas que Ele comprou com o seu sangue na cruz. Então, seja puro. Guarde todo o seu potencial sexual para a hora certa, e você vai ser feliz. Estou preocupado aqui que o meu tempo já passou. Diminuímos um pouquinho, mas são conselhos importantes, então segura um pouquinho mais aí. Mais um conselho que eu tenho para você está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12.
Êxodo capítulo 20, versículo 12. Jovem, adolescente, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. A gente já até ampliou o conceito com relação a você ser respeitoso com os mais velhos, mas honre a sua família de sangue e a sua família de fé. Ame a sua família e a sua igreja. Esse é o meu conselho para você. Se os seus pais pensam diferentes de você, em vez de você ficar questionando toda hora, brigando com eles, por que você não senta e não ouve, não conversa com eles na paz e tenta entender o que eles estão falando? Pode até ser que eles estejam errados em muita coisa, mas não se esqueça, seus pais amam você. Então, em vez de entrar em conflito com eles, tira vantagem desse amor. Com respeito, nós podemos aprender por reflexo e por contraste. Se os seus pais estão errados, faça diferente. E se eles estão certos, melhore o conceito na sua vida, para que você seja alguém melhor do que eles no futuro. E agora, com relação à sua família de fé, vou dizer uma coisa para você. A igreja adventista é e sempre será, até a volta de Jesus, uma igreja tradicional. Não tradicionalista, tradicional. Mas eu posso dizer uma coisa para você: entre várias igrejas tradicionais e sérias que existem nesse mundo, eu posso dizer com tranquilidade que a igreja adventista é a comunidade de fé que tem mais se modernizado na pregação do evangelho. Os nossos meios de comunicação, a nossa abordagem, coisas aqui que o pastor Chachim trouxe para vocês, que o nosso pastor alemão trouxe, projetos que a gente tem aqui para a nossa igreja, para transformar essa igreja em um centro de influência. A gente tem se modernizado na nossa linguagem, a gente tem se modernizado na nossa programação, tem se modernizado no nosso meio de comunicação, na nossa música. Mas eu vou dizer uma coisa: princípios não se negociam. Nós, como igreja adventista, somos baseados única e exclusivamente na Bíblia Sagrada, e não vamos nos demover um milímetro dos princípios bíblicos que a palavra de Deus tem para nos oferecer. Por isso, eu vou dizer uma coisa para você: nós não vamos agradar a sociedade ou tentar ser politicamente corretos. Nosso culto pode ser um culto de louvor, com luzes, música, alegria, mas a gente não vai abrir mão de um culto racional e reverente, porque nós estamos na presença do Rei do Universo, a maior autoridade do universo, o seu Criador, mantenedor e Salvador. E sabe por que nós somos firmes assim? Sabe por quê? Porque como pais e como igreja, jovens, nós amamos você. Estamos infinitamente mais preocupados com a sua salvação eterna e felicidade eterna do que com o seu prazer imediato. Por isso, ame a sua família e a sua igreja. E meu conselho final eu baseio em uma pergunta para você. Jovem, você já se perguntou por que você é adventista do sétimo dia? Você é adventista porque os seus pais são? Ou porque é cômodo para você? Você não vai na balada e não bebe porque a sua religião não permite? Você entende a razão dessa igreja existir? Você já parou para pensar nisso? Então eu vou dizer: nós somos adventistas porque cremos que esse mundo e a sociedade humana está à beira da destruição. E o tempo de Jesus chegar já está aqui, bem na nossa frente. Nós somos adventistas porque cremos que para nos preparar para a volta de Jesus, precisamos tomar de uma vez por todas a decisão de sermos puros, bondosos e leais. E de assumirmos a missão de sermos servos de Deus e amigos de todos.
Nós somos adventistas porque nós devemos levar a mensagem do Evangelho a todo mundo em nossa geração. E somos adventistas do 7º dia, porque nós não negociamos princípios, baseamos a nossa vida na lei de Deus, os 10 mandamentos escritos aqui na palavra de Deus, a regra de fé e prática para todo cristão. E entendemos que a lei de Deus na íntegra é a manifestação do seu caráter e da sua vontade para serem refletidas na vida dessa geração. E eu acredito que esta é a última geração. A última geração que vai pregar o Evangelho antes de Jesus voltar. Vou dizer, o último texto que eu vou ler com vocês aqui está em Apocalipse capítulo 7. Capítulo 12, aliás. Tem sido a base da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Nós reestudamos ele essa semana e vamos estudar ainda um pouco mais durante as próximas semanas. Apocalipse 12, verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você que é jovem, você que é adolescente, chega de relativizar as coisas. Meu último conselho para você hoje é: seja fiel pelo que você crê. Não tenha vergonha. O mundo não precisa de revolucionários barulhentos, que gritam palavras de ordem com a mão fechada. O mundo não precisa de gente que queima bandeira nas praças públicas e vandaliza patrimônios públicos. O mundo não precisa de mulheres nuas andando na rua, defendendo princípios feministas ou sendo a favor de causas pró-aborto. O mundo não precisa de gente gritando: somos nós contra eles. Tudo isso é vaidade, tudo isso vai ser queimado. Sabe do que o mundo precisa? O mundo precisa de homens e mulheres que não se comprem e nem se vendam. Seres humanos de verdade, que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens e mulheres que não tenham medo de chamar o pecado pelo próprio nome, cuja consciência seja tão fiel ao polo, tão fiel ao dever, como a bússola é fiel ao polo. Homens e mulheres que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Se liga, jovem, o mundo precisa de você. A última geração de cristãos que vai pregar o Evangelho até vermos Jesus voltar. Gente que baseia a sua vida na Bíblia, que sabe pensar, que é amoroso, educado, mas é firme pelo que crê. Em meio a uma geração degradada por 6.000 anos de pecado, servos de Deus com o rosto iluminado, resplandecendo de santa consagração, irão rápido de um lugar para o outro, proclamando a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Prodígios serão operados, doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão os crentes. Está lá escrito no Grande Conflito, páginas 611 e 612. Como eu quero ver essa profecia se cumprindo na sua vida, na vida dos meus jovens aqui da Igreja Central de Curitiba, na sua vida, jovem que está acompanhando a gente via internet. Como eu quero ver essa profecia se cumprir. Sabe, eu já não sou mais jovem, mas tenho um coração jovem e tenho vontade de pregar o Evangelho. Eu acho que serve, né? O prece vocal vai cantar, mas antes eu só quero terminar esse sermão revisando o conceito, revisando os conselhos. Você que é jovem, adolescente, que tem potencial, que tem vida para mudar esse mundo, busque ser uma pessoa melhor a cada dia. Por isso o meu primeiro conselho: valorize
e respeite os mais velhos. Segundo, cuide das suas palavras. Terceiro, não deixe que os outros pensem por você. Quarto, seja puro. Quinto, ame a sua família e a sua igreja. E sexto, seja firme pelo que você acredita. Numa sociedade à beira do colapso, seja fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Jovem, permita que Deus habite no seu coração. Permita que Ele perdoe os seus pecados. Permita que Ele traga a verdadeira cura à sua alma, à sua mente e o seu coração. E Ele vai dar forças físicas, mentais e morais para que o seu rosto brilhe nesse mundo de escuridão. Que Deus te abençoe. Ouve a música e faça a sua aliança com Deus. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Você pode cantar. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos no teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor.
Pode ficar em pé? Obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês jovens, de todos vocês que amam a Deus e que querem viver para Ele. Ele tem coisas maravilhosas preparadas para você. Aceite Jesus em sua vida e permita que Ele faça a verdadeira cura. Pai, eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor venha abençoar toda a tua igreja, aqui na nave, e aqueles que estão nos acompanhando via internet. Eu te peço, Pai, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens e velhos, para que os jovens tenham visões, para que os velhos sonhem, e que todos possamos pregar o Evangelho com poder até Jesus voltar. Mas eu entrego, Pai, neste momento, diante do teu santo trono, esse grupo seleto de crianças, jovens e adolescentes. Por favor, Pai, constrói um muro em volta de cada um deles. Que as investidas de Satanás não os derrubem, mas que eles estejam firmados na rocha. E que não tenham vergonha de professar que eles creem em Deus, o Deus que criou o mundo em 7 dias, que desceu a esse mundo para salvar, e que um dia vai voltar para nos buscar e nos levar para o céu. E nesse momento, Senhor, eu levanto a minha mão sobre os meus jovens, sobre todas as crianças e adolescentes, e rogo a tua bênção. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um deles o teu rosto e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o seu rosto, os guie em caminhos retos e lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Adorando o nosso Rei. O nosso Deus merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor. E ainda mais, Ele merece uma entrega completa. Se você não se entregou ainda a Jesus, ao nosso Deus, através do batismo, esse é o momento que você pode acessar o QR Code ou o link na descrição e falar: eu quero ser batizado. Se você quer ser batizado, se você quer entregar a sua vida nas mãos de nosso Deus, dê essa informação para a gente, para que nós vejamos os meios para ajudá-lo a concretizar essa decisão. Desejamos que Deus continue abençoando e por isso estamos aqui, para te ajudar. Nós nos colocamos disponíveis para te abençoar. Agradecemos a tua presença, que Deus continue guiando a sua vida.